Então, pessoal, vamos falar agora sobre trabalho de algumas forças específicas, mais especificamente duas forças, tá? Duas forças. Deixa eu apagar aqui o exemplo que a gente tinha visto na aula passada. Vamos falar, então, de trabalho de duas forças bem específicas, tá? Bem específicas. O trabalho da força peso, trabalho da força peso, o trabalho da força peso. Então, eu posso ter, em princípio, três situações para o trabalho da força peso. Tá? Eu posso ter o corpo que tem um movimento para baixo, um movimento para baixo. Então, por exemplo, eu tenho um corpo que está aqui, esse corpo é puxado pela terra, é puxado pela terra através da força peso, ele vai descer, ele vai ter um certo desnível, até atingir o que eu vou chamar de referencial, o meu solo. Então, aqui ele tem um desnível. Esse delta S aqui eu vou chamar de H. O que é o H? O H aqui a gente chama de altura, também é o meu desnível. Desnível. Está aqui a força peso. Para eu calcular o trabalho da força peso, eu vou pegar a força peso, vou multiplicar pelo delta S e vou multiplicar pelo cosseno do ângulo. Ora, se o peso está para baixo e esse corpo também está descendo, se ele também está descendo, ele vem para baixo, aqui o delta S dele aqui para baixo, delta S, o ângulo entre esses dois aqui é de 0 grau, e esse cosseno aqui dá 1. Então, nesse caso aqui, o trabalho da força peso vai ser o próprio peso vezes o delta S, ou o trabalho vai ser o peso vezes o H, e é um trabalho positivo. Veja, esta força em questão aqui está ajudando o corpo a ganhar movimento, então ela está realizando um trabalho, está dando energia para o corpo. Vamos exemplificar, vamos supor que o peso desse corpo seja 30 newtons e que esse corpo venha descer a 2 metros. O trabalho da força peso, nesse caso, seria então o peso vezes a altura, o desnível, né? Então é 30 vezes 2, isso vai dar 60 joules. Está calculado o trabalho realizado pela força peso nesse caso, trabalho positivo de 60 joules, vê que a força peso está apontando para baixo e o deslocamento também é para baixo. Mas a gente pode ter, ao invés do corpo se mover para baixo, na mesma direção, no mesmo sentido do peso, a gente pode ter o corpo sendo lançado para cima. Se o corpo é lançado para cima, então eu teria um corpo, quem sabe, aqui nesta posição, o corpo está aqui nesta posição, a força peso que atua sobre esse corpo aponta para baixo, força peso aponta para baixo, e esse corpo vai ser deslocado para cima, ele vai sofrer um delta S para cima, e ele vai ter esse delta S, um delta S que vai ser igual ao deslocamento dele para cima, o desnível que a gente chamou antes de H, certo? Então, se eu for calcular aqui o trabalho da força peso, eu quero calcular o trabalho da força peso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o trabalho da força peso, o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Mas o ângulo entre o peso e o deslocamento aqui é 180 graus. Conforme vimos aí na aula passada, esse cosseno de 180 graus é menos 1. Isso faz com que, nessa condição, o trabalho realizado pela força peso seja o peso vezes o deslocamento vezes menos 1. E esse trabalho vai ser negativo. Ou seja, eu também posso calcular assim, peso vezes a altura que o corpo sobe, está aqui, com sinal de menos. Esse é um trabalho negativo. Veja, o corpo quer subir, a força peso está tirando a energia do corpo. Por isso, um trabalho negativo desta forma. Vamos pegar e exemplificar aqui. Vamos supor que o peso do corpo seja o mesmo de antes, 30 newtons, tá? Ele vai subir 2 metros também. Ele vai subir 2 metros. Agora, o trabalho da força peso vai ser o peso vezes o deslocamento, só com um sinal negativo. Por quê? Porque a força peso está para baixo e o desnível é para cima. Então, nesse caso, o trabalho da força peso vai ser menos 30 vezes 2
isso vai dar menos 60 joules. Esse é um trabalho negativo, veja que a força está tentando impedir o corpo de subir. Mas ainda a gente tem um terceiro caso relativo à força-peso, que até foi o motivo de um dos nossos exemplos, na nossa primeira aula que a gente falou de trabalho. Se a gente tiver um corpo se movendo, se a gente tiver um corpo se movendo numa direção horizontal, então, na horizontal, o corpo se move na horizontal. Se o corpo se move na horizontal, veja, por exemplo, esse corpo aqui está se movendo, aqui está o corpo, ele está se movendo nessa direção aqui, para cá está o ΔS dele, o deslocamento. A força-peso, como a gente sabe, apontando para o centro da Terra, nessa condição, apontando para baixo, está aqui o peso, para baixo. Dessa forma, o ângulo entre o deslocamento e o peso está aqui, o ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Certo? Desta forma, agora, quando o corpo se move na horizontal, o trabalho da força-peso vai ser o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, que é de 90 graus. Esse ΔS aqui, esse ΔS, que também a gente chama de H, no caso do peso, que é o desnível, é zero. O corpo não sofre nenhum desnível em relação à vertical. Então é zero. Então, nessa condição, se não tem desnível, aqui é zero. E o cosseno de 90 também é zero. E aí o peso é multiplicado por zero nessa condição. Então, o trabalho vai ser nulo. Então, sempre que o corpo se movimentar na horizontal, nas proximidades da superfície da Terra, o trabalho da força-peso vai ser igual a zero. Certo? Em seguida, vou falar um pouquinho mais sobre a aplicação do trabalho com uma força bem especial, que é a força elástica. Falando um pouquinho mais, então, sobre trabalho, a gente vai falar agora, então, do trabalho da força elástica. Lembra lá da lei de Hooke? A força elástica, a gente tem lá na lei de Hooke, Robert Hooke, que nós estudamos nas aplicações das leis de Newton, que força é igual a constante elástica vezes x, que é a deformação que a mola sofre. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma mola similar a essa que eu tenho aqui na minha mão, mola assim, ela está aqui na sua condição inicial, sem qualquer tipo de deformação, então ela está com seu comprimento inicial. Eu aplico uma força, à medida que eu aplico a força aqui para deformar a mola, ela vai para uma posição final. Essa variação de posição que ela tem aqui, variação de comprimento que ela sofre, a gente vai chamar de x. O que é o x? X é o L final menos o L inicial. É quanto a mola sofreu de deformação. O quanto a mola sofreu de deformação. A gente aprende lá na lei de Hooke que a força que atua na mola é diretamente proporcional à deformação que a mola sofre. Então, para eu ter uma deformação maior para a mola esticar mais, ou comprimir mais, eu vou precisar aplicar uma força maior do que a que eu estou aplicando até então. Então, essa força vai variar. Isso faz com que o gráfico entre essas duas grandezas seja uma reta que vai passar pela origem. A força F e a deformação x da mola. Eu vou ter um gráfico que vai ser invariavelmente assim. Bom, show de bola. Essa força F que eu apliquei aqui, esticando a mola, faz com que a mola aplique uma força em sentido contrário. Então, eu puxo a mola me puxa. Força elástica. Por isso, lá na lei de Hooke se coloca o sinalzinho de menos. Porque a força elástica que atua na mola, a força elástica, tem o mesmo valor da força F que atua aqui, só ela aponta para o lado contrário da força F. Então, sinal contrário, F é menos K vezes X. O X está sendo para um lado e a força elástica sempre para o lado contrário. Bom, como é que eu vou calcular qual foi o trabalho que atuou, que a força elástica realizou, A força elástica realizou na hora que eu estiquei a mola. O trabalho realizado não vai poder ser calculado pela fórmula, trabalho igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Por que não vai poder ser? Porque essa força é variável, então não posso usar a fórmula. A força está aumentando à medida que a mola está ficando mais esticada, está diminuindo à medida que a mola
está ficando menos esticada. Então, a maneira que eu tenho para resolver isso aqui vai estar pelo gráfico. Se eu projetar esse segmento de reta sobre o eixo horizontal, eu vou esquecer esse ladinho, inclusive, aqui, ó. Eu vou ter aqui uma figura, e esta figura vai ter uma área. Esta área vai ter um significado físico, ela é numericamente igual ao trabalho realizado pela força elástica. Então, a área vai ser numericamente igual ao trabalho realizado pela força elástica. Está aí, o trabalho da força elástica dado desta forma, pela área do gráfico, certo? Bom, esta figura aqui é um triângulo. Então, a área de um triângulo sempre vai ser um triângulo, né? Vai ser base vezes altura sobre 2. Quem é a base aqui, ó? A base é x. Quem é a altura? É a força, que é a força elástica, sobre 2. Mas, segundo Hooke, essa força é igual a K vezes X. Então, eu vou ter que... Eu sei que isso aqui é numericamente igual ao trabalho, certo? O trabalho da força elástica. Então, o trabalho da força elástica vai ser numericamente igual a X vezes o F. Só que eu sei que o F é igual a KX. Então, a K vezes X sobre 2. E aí, qual vai ser o trabalho da força F? O trabalho da força F vai ser igual a K vezes X, x ao quadrado, sobre 2. Está aqui, o trabalho da força elástica, kx ao quadrado. Então, o cuidado que a gente vai precisar ter aqui diz respeito ao sinal, que pode ser, o trabalho da força elástica pode ser positivo ou negativo. Como é que eu vou saber se vai ser positivo ou negativo? Quando a força elástica coincidir com a deformação da mola, o trabalho é positivo. Ou seja, deixa eu achar onde é que está a minha mola aqui. A mola estava por aqui, aqui. Achei a mola. Ó, quando eu estico a mola, assim, eu estou aplicando uma força, a mola está deformando, a deformação acontece para um lado, para lá, e a força elástica está se opondo a essa deformação. Aí eu tenho trabalho negativo. Agora, quando a mola está voltando para a sua condição natural, ó, a força elástica está apontando para cá e a deformação também. Aí coincide a força elástica com a deformação, o trabalho é positivo. Certo? Bom, vamos ver como é que ficaria um exemplo aqui. Um exemplo para o cálculo do trabalho da força elástica. Eu tenho aqui força, deformação, certo? Força, deformação. Vamos supor aqui que eu tenha 0,20 em newtons, essa força, e a deformação em centímetros. Digamos aqui que seja 10 centímetros. Então, eu vou ter aqui esse desenho, ó, no gráfico. Tá? A força é variada, porque a força atua na mola. Eu quero aqui o trabalho da força que está atuando nessa mola. Então, veja, como o trabalho é numericamente igual à área, esse trabalho vai ser base vezes altura, tá? Sobre 2, porque a figura que eu tenho aqui é um triângulo, e sempre será um triângulo quando se trata de força elástica. Então, veja, esta base que aqui parece ser 10 centímetros tem que estar em metro, isso aqui é 0,1 metro, a base 0,1 em metro, a altura 20 em newtons, sobre 2 da fórmula. Então, o trabalho da força, que é numericamente igual à área, vamos tirar essa área daqui, vamos botar aqui força, né? Isso é numericamente igual à área, vai nos dar 20 dividido por 2, 10 vezes 0,1, 1 joule. Esse é o trabalho da força que atuou na mola. Tá? Esse trabalho, se eu pensar na força F, positivo, se eu pensar na força elástica, negativo. Não vamos preocupar com o sinal, não é por aí que a gente vai ter a preocupação. Uma observação que é relevante para nós, que diz muito respeito para nós, são os trabalhos realizados pela força elástica, os trabalhos realizados pela força elástica e pela força peso, independem da trajetória descrita pelo corpo. Já tem aqui até desenhadinho para ti. Ó.
Vamos supor que eu tenha um corpo 1, 2 e um corpo 3. Os três corpos têm o mesmo peso. O peso do 1 igual ao peso do 2, que é igual ao peso do 3. Tá? Corpo 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. O 1 cai em linha reta. O 2 também em linha reta, mas não é vertical, né? E o 3 numa trajetória diferente. Os caminhos descritos são diferentes. Mas o trabalho da força-peso, em 1, o trabalho da força-peso em 2 e o trabalho da força-peso em 3 são rigorosamente iguais. Por quê? Porque na hora que eu vou calcular o trabalho do peso, eu vou pegar o valor da força e vou multiplicar pelo desnível. E o desnível, já que eles vão vão cair à mesma altura, o desnível é o mesmo. Então os trabalhos são iguais, certo? Fica ligado aí.